parcial, mas um pouco depois, o Cruzeiro informou que 14 mil torcedores já estão garantidos. Já tem 14 mil torcedores garantidos para o jogo contra o Corinthians. Tomara que não chova, né? Tá caindo pé d'água aqui, rapaz. Tomara que não chova. Nós vamos ver também contra o Corinthians. O Cruzeiro pode ter dupla que fechou em 2025. O Corinthians vive drama às vésperas do jogo contra o Cruzeiro. Escalação do Corinthians e as meninas do Cruzeiro empataram o jogo. Aí começaram perdendo e empataram o jogo. Nós vamos dar uma olhada também no X do Cruzeiro, né? Mas antes eu vou pedir para você deixar aquele like marotão, cabuloso. Se você se inscrever no canal, inscreva, acione o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. Aproveitando, eu peço para você, quer qualquer acessório do Cruzeiro para ajudar o canal? Eu não vou pedir, né? Igual muitos ficam pedindo Pix para ser membro. Não, vai lá e compra aí, clica aí nesses aí na descrição, clica em que está aparecendo na sua tela. Algum acessório do Cruzeiro, seja camisa, boné, seja copo, que você ajuda o canal aqui também, beleza, Nação Azul? Agora vamos para ver, rapaz, uma coisinha aqui. Que será o quê? O jogo do Cruzeiro contra o Corinthians. Menino, pode ter dupla, está voltando aí, né? A dupla que fechou no ano passado. Fechou. Rapaz. Ainda sem vencer na Série A do Campeonato Brasileiro em 2026, o Cruzeiro terá ao alcançar o feito diante do Corinthians. Próximo adversário nessa quarta-feira. As equipes se enfrentam nessa quarta-feira às 8 horas da noite. Para conquistar os primeiros 3 pontos, o time celeste se inspira no último compromisso contra o Timão pelo Brasileiro. Curiosamente, a mais recente vitória do clube na competição. Na ocasião, a Raposa, aí todo mundo sabe, né? 2 gols de Arroio. Infelizmente, o Cruzeiro tomou aquele golzinho que aí foi para disputa de pênalti. Lembrar daquele pênalti perdido pelo Gabigol. Isso acontece, infelizmente, né? Foi o pênalti perdido pelo Gabigol e o Cruzeiro. E aí perdeu a classificação para a final. E é uma final fácil, né, rapaz? Final fácil daquela ali, o Cruzeiro perdeu. Mas, infelizmente, deu mole aqui no Mineirão. Deu mole no Mineirão. Apesar de ter sido um gol irregular, né? Que ninguém viu no momento, que bateu na mão ali. Foi até estranho aquela bola xoxar ali do jeito que a Xoxu parou na frente do Cássio, né? Mas ninguém viu no momento, infelizmente, um gol irregular, o Corinthians classificou para a final e sagrou campeão. Mas o último confronto, o Cruzeiro ganhou do Corinthians lá, né, lá fora de casa, e dentro de casa o Cruzeiro também já tem um histórico muito grande de vitórias em cima do Corinthians nesses 10 últimos anos aí, né? Que continue desse jeito. Arroio e Caio Jorge pode estar de volta aí no Cruzeiro, né, rapaz? Eles treinaram nessa segunda-feira, eles treinaram à parte. O Arroio com o Caio Jorge, na segunda-feira, eles treinaram junto com o Cauã Moraes e o zagueiro Jonathan Jesus, que estão em recuperação, né? Estão voltando de recuperação também. Então, eles treinaram à parte. Então, hoje vamos ver como é que foi o treino. Vocês treinaram belezinha para poder jogar aí contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro. Para jogar, né? No Cruzeiro contra o Corinthians. Eita, nós, 14 mil ingressos vendidos? Nossa, a Maior Venâncio está passando aí, passando o fino de que já foi vendido, como é que vai ser, tá aí. Nesta terça-feira, véspera de jogo com o Corinthians, hein? Quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro em campo às 8 horas da noite. Ainda dá tempo de você comprar o ingresso, hein? A gente falou ontem nas quentes do dia que não tinha tido parcial, mas um pouco depois o Cruzeiro informou que 14 mil torcedores já estão garantidos neste jogo. Acho que tem chance de passar aí de 20 mil torcedores. Esperava um público maior, quem sabe na casa aí de 25 mil, mas para isso a venda tem que melhorar bem. De qualquer forma, ingresso.cruzeiro.com.br para quem quiser comparecer nesta quarta-feira às 8 horas da noite no Mineirão. Davi Lacerda do Espírito Santo apita e já tinha sido definido. A CBF também definiu o VAR. Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. E aí uma curiosidade, o mesmo VAR que acionou o Davi Lacerda lá naquele jogo com o Palmeiras, no Allianz Parque. O Davi foi ao VAR e tomaram ali a decisão de anular o gol do Lucas Silva. Foi o último jogo que essa turma apitou do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. 2024 ainda, hein? Quase 2 anos depois
Davi Lacerda no campo, Daniel Nobre Bins no VAR e eles comandando aí a arbitragem nesse jogo de quarta-feira diante da equipe do Corinthians. O Cruzeiro treina hoje à tarde e aí a expectativa pelos retornos de Caio Jorge e Kenny Arroio, jogadores que fizeram um treino físico ontem. Se eles treinarem com o grupo hoje, vão ser relacionados para esse compromisso diante do Corinthians. E aí... É isso que nós estávamos comentando, né? Que ontem, né, na segunda-feira, eles treinaram à parte. Se hoje treinar normalmente, com certeza vai ser aproveitado para o jogo de amanhã, né? Contra o Corinthians, aí o Arroio e Caio Jorge. Corinthians vive um drama às vésperas do jogo contra o Cruzeiro. A ocasião, o técnico do Corinthians vive um drama às vésperas do jogo contra o Cruzeiro nessa quarta-feira, rapaz. A parte física do elenco corintiano em meio a uma maratona de jogos e a principal falta da CT, Joaquim Grava. O entendimento do clube é que os jogadores vêm tendo pouco tempo para se recuperar de um jogo para outro. Soma-se a isso um curto tempo de férias. A partida contra o Atlético Paranaense 2019 na Arena da Baixada foi vista como muito prejudicial do ponto de vista físico. Há um consenso de que as equipes não chegou em sua melhor condições no duelo diante da Portuguesa. Então tá aí, ó. Baixo vai poupar jogador durante o jogo do Cruzeiro. E aqui tem a provável escalação que pode ter do Corinthians. Pode ser essa aí, ó. Hugo Souza, Pedro Milans, Gabriel Paulista, João Pedro, Tech-Shock e Angeleri, não sei o nome do jogador do Corinthians. Desculpa aí, eu não sei. Charles, eu sei Depaz lá, o nome do Depaz. Os outros eu não conheço, né? André, Carrilho e Rodrigo Garro, Vitinho e Guinegão. Aí é o time provável, o time do Corinthians. Talvez vai estar ausência de alguns jogadores, porque está muito desgastado. O último jogo contra a Portuguesa. Tá todo mundo desgastado, velho. Tá todo mundo nesse balaio aí, o brasileiro, o futebol brasileiro, que esse time que jogou até mais no final do Brasileirão ali, depois teve mais a Copa do Brasil. Tá todo mundo ali desgastado, começando agora. Tem que ter elenco, tem que tentar ter elenco para poder, né, não ficar patinando muito. Então, mas não dá bobeira não, o Cruzeiro não pode dar bobeira não, rapaz. Pois aí, perde em casa, aí complica, né? Então, vou fazer, está precisando dessa vitória. O Tite vai dar aquela respirada só depois que o Cruzeiro ganhar o primeiro jogo da Libertadores. Aí sim que o Tite vai conseguir dar aquela respirada. Jogo de ontem do futebol feminino pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro empatou com o Santos, né? O Santos saiu na frente e depois o Cruzeiro empatou o jogo aí contra a equipe do Peixe, né, rapaz? O Cruzeiro teve uma protagonismo de atacante Bianca Brasil como uma das grandes chances. Já o Santos, mesmo jogando fora de casa, conseguiu pressionar e mandar o mandante e a prova a goleira, né, Camila? E aí ele marcou o gol aos 28 minutos do segundo tempo. Alguns minutos depois, aos 37 minutos, o Cruzeiro buscou empate com o Gabi Soares. Então, Gabi Soares marcou o gol do Cruzeiro contra o Santos, né? Então, essa é uma das melhores jogadoras em campo do Cruzeiro, Bianca Brasil. Sucesso para as meninas aí no Campeonato Brasileiro. E aqui algumas imagens da última vitória do Cruzeiro lá em Pouso Alegre, né, rapaz? Aí Cássio tirando foto com a turma, né? Na grade. Pegou o celular de quem que era o celular. Ele jogou por cima, porque esse celular não passa nessa grade, não, cara. Só deve ter jogado isso por cima aí. Talvez é baixo, né? E a turma fazendo a saudação da torcida no final do jogo, né? Como é de praxe aqui no Mineirão. Então esperamos que amanhã seja um grande jogo. O Cruzeiro jogue bem e faça a sua primeira vitória, porque é só assim que Tite vai poder respirar, dormir tranquilo. Com essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro está fazendo nada mais do que a obrigação do Mineiro de ganhar das equipes que estão ganhando. O Cruzeiro precisa de ganhar esse Mineiro e, para nós, considero que não faça mais nada que obrigação pelo salário que o Pedro está pagando à turma,
pelo investimento que o Cruzeiro fez. E é isso aí que a gente espera, que no Brasileiro o Cruzeiro começa também a despontar, destacar e começa a ter as suas vitórias. Beleza, Nação Azul? Um grande abraço para vocês. Fique com Deus. Até mais. Tchau. E eu tô, rapaz, olhando aqui, tem que olhar lá.